Olá, estamos juntos aqui para o nosso sexto encontro. Já estamos aí nos preparando para a nossa primeira avaliação, aluno. Então, a partir de agora, a partir desse nosso último encontro, para essa primeira avaliação, a gente vai tratar sobre um assunto muito importante e que a gente consegue se identificar nessa situação, né? O quanto é importante esse conhecimento que nós iremos discutir hoje. Eu estou colocando aí como nesse papel aí de instigar vocês em relação ao que nós iremos discutir hoje, para vocês ficarem aí curiosas em relação a esse conteúdo. Então, tendo alcançado esse meu objetivo de despertar em vocês a curiosidade sobre esse assunto, eu compartilho com vocês aí o material que nós preparamos para o nosso sexto encontro. Tudo bem? Então, como eu acabei de comentar com vocês, isso faz parte da nossa vida enquanto acadêmico, né? Então, conhecer esse ambiente universitário, conhecer esse espaço do docente nos permite também entender melhor aí todo o trabalho que é desenvolvido pelo nosso professor e nos comprometermos, enquanto alunos, a promover realmente um espaço de aprendizagem aí por meio desse tema, né, que é a aprendizagem significativa voltada ao ensino superior. Então, a gente tanto vai valorizar os conhecimentos que nós estamos desenvolvendo ao longo da nossa formação, quanto a gente também pode aí valorizar aí o trabalho que é desenvolvido pelos nossos professores. Então, nós estamos aí na disciplina de docência do ensino superior, nosso sexto encontro, aprendizagem significativa voltada ao ensino superior, e eu sou a professora Jeane Castro, e estarei aqui caminhando com vocês juntinhos em cada um desses conhecimentos. Então, vamos lá. A aprendizagem significativa voltada ao ensino superior, ela tem como princípio básico a abordagem significativa, né? Destacando a importância de relacionar novos conhecimentos com os conceitos prévios e examinando como a organização lógica desses conteúdos contribui para uma aprendizagem mais profunda e duradoura. O que nós queremos falar com isso? Que todo conhecimento que é preparado por meio de material, de apostila, para cada um de vocês, ele deve seguir uma lógica que esteja em consonância com o perfil do egresso, do gestor público. Então, vocês precisam entender que cada um desses conteúdos oferecidos por meio das disciplinas, eles serão úteis para vocês enquanto profissionais. Então, se de um lado vocês precisam entender isso como aluno, quando vocês estiverem na situação de docente, vocês também precisam preparar materiais que sejam úteis aos nossos alunos. Porque se cada um de nós, quando está no processo formativo, entender que aquele conhecimento é útil para a nossa atuação enquanto profissional, com certeza nós nos engajaremos muito mais facilmente a esse processo. Então, vamos conhecer aí, teoricamente, sobre essa teoria da aprendizagem. Né? Então, não sou eu, professora Jeane, que estou simplesmente trazendo isso para você da minha cabeça. Né? Então, essa proposta ela foi desenvolvida por David Hauser em 1982, olha só. Ela enfatiza a necessidade de relacionar novos conhecimentos aos conhecimentos prévios que nós já temos. Lembra que a gente já tratou sobre isso? E, inclusive, a gente só vai aprofundando, né? Para que nós possamos realmente saber que esse modelo de aprendizagem do adulto, ele acontece dessa forma, né? Então, a gente precisa ter sentido naquilo que nós estamos estudando. Tudo bem? Então,
Um exemplo, né, que a gente pode tomar aí é quando o professor introduz um conceito, por exemplo, né, sobre políticas públicas. Então, o professor pode relacionar os novos conteúdos aos conhecimentos prévios que cada um de vocês tem da administração. Né? Todos nós discutimos sobre políticas, todos nós discutimos sobre a gestão pública. Então, nós temos, sim, conhecimentos para nos envolvermos em uma discussão e podermos nos manifestar de forma assertiva e de forma informada, né, com dados, com informações, com situações que já ocorreram e como que aquilo pode ser trabalhado. Né? Então, tudo isso é muito importante na formação e depois na atuação do gestor público. Então, de acordo com Manzini e Moreira, 2008, ao enunciar algo, ao apresentar algum conteúdo, o aprendiz, e nesse momento são vocês, mas vocês precisam pensar também na situação de docente, quando forem estar aí à frente de uma turma, ele deve compreender o que está fazendo, né? Então, o aluno, ele precisa entender o espaço que ele está, o porquê que ele está adquirindo aquele conhecimento. Então, os conhecimentos, eles têm significados para quem aprende. Então, pode ser que um assunto, ele seja lançado pelo professor, seja apresentado toda a teoria sobre aquele assunto, mas a forma com que cada um vai perceber, vai depender das experiências que você já vivenciou. Então, nenhum assunto, nenhum conhecimento, ele é desassociado daquele conhecimento prévio que nós já possuímos. Então, o docente, ele precisa, ao estar aí apresentando algum conteúdo, ele precisa despertar no aluno, fazer com que o aluno estabeleça conexões com aquilo que ele já vivenciou. Dessa forma, o conhecimento vai fazer significado, né? Aquele conteúdo vai ter um significado para aquele nosso aluno. Tudo bem? Então, é algo que a gente precisa aí ter em mente e que é importante na educação de adultos. Vamos a um outro exemplo, né? Um aluno que aprende sobre a elaboração e implementação de políticas públicas pode associar esse conhecimento às questões sociais e econômicas que observa em sua comunidade, mesmo que esses significados não sejam explicitamente discutidos em sala de aula. Novamente, nós temos aí o projeto integrador. Lembra que vocês já participaram de apresentações, né, já desenvolveram aí algumas práticas? E isso tudo foi uma forma que nós encontramos de fazer com que os conhecimentos que foram repassados possam ser colocados na sua prática enquanto educando, né? Em contraste com a aprendizagem significativa, nós temos a aprendizagem mecânica, né? Que, segundo Manzini e Moreira, é uma aprendizagem sem compreensão, sem transferência, quase sem significado e com pouca retenção. Vamos imaginar aí que você esteja aí cursando a disciplina de, vamos colocar aí, metodologia científica, né? Que foi a disciplina que eu já trabalhei com vocês. E aí você pega os conceitos e simplesmente queira decorá-los, sem fazer nenhuma conexão com aquilo que vocês vão experienciar ao longo da formação. Dificilmente aquele conhecimento vai fazer parte da sua vida. Ou seja, você dificilmente vai utilizar aqueles conhecimentos nas suas práticas, porque ele não fez significado para você. Então, é muito importante que, por exemplo, lá no primeiro semestre, que a gente cursa a disciplina, por exemplo, de metodologia científica, nós possamos entender que aqueles conhecimentos serão úteis ao longo da nossa formação e serão úteis também durante toda a nossa vida profissional, a nossa prática profissional. Então, no contexto do ensino superior, várias condições são fundamentais para promover a aprendizagem significativa.
Então, vamos lá. É essencial que o aluno esteja motivado. Então, quando eu tenho que estabelecer conexões com os conteúdos anteriores, com o que nós iremos verificar e estudar naquele momento, o nosso objetivo é que você esteja motivado, é que você esteja interessado. Aquilo vai fazer toda a diferença, né? Então, de acordo com esse autor, existem 3 formas de alcançar: a aprendizagem significativa, representacional, conceitual e proporcional. Então, representacional é aquela que você consegue estabelecer as conexões aí com aquilo que você experimenta, né? E depois o conceitual, que você estabeleça conexão com aquilo que a sua mente visualizou. E proporcional é que aquele conhecimento ele vai sendo amadurecido ao longo do processo. E tudo isso é muito tranquilo. Tudo isso deve ser um processo tranquilo, né? Então, a educação ela deve ser um processo tranquilo, porque são conhecimentos que vão sendo forjados, são conhecimentos que vão sendo acrescentados ao longo da formação. Então, é muito importante que a gente esteja sempre motivado, interessado e veja significado naquilo que nós estamos aprendendo. Porque aquilo vai sempre servir para o próximo conhecimento que nós iremos apresentar. Então, na aprendizagem representacional, o sujeito estabelece uma representação e um referente. Então, eu preciso visualizar aquele conhecimento, eu preciso ter uma representação mental de que aquilo faz parte da minha vida. Eu preciso entender mentalmente como aquele processo ocorre. Então, um aluno de gestão pública pode associar o conceito de orçamento participativo a uma imagem de cidadão discutindo a distribuição de recursos em uma assembleia comunitária. Veja, orçamento participativo é uma assembleia discutindo sobre os recursos que irão servir para a comunidade. Veja que a gente estabelece conexões. Então, essa representação ajuda o aluno a entender e lembrar do conceito de forma mais concreta. Se eu trouxesse apenas o conceito de orçamento participativo e não conseguisse visualizar na prática, aquele conhecimento pode até ser que ele fique na minha mente por algum tempo, mas ele vai ser passageiro. Analogamente, na aprendizagem conceitual, há uma relação significativa com uma classe de situações que são sentidas pelo conceito. Por exemplo, quando o aluno aprende sobre governança pública, ele pode associar o conceito a diversas situações práticas de gestão e administração que observaram ao longo da sua vida estudantil, como a transparência na administração municipal ou a participação cidadã nos processos decisórios. Veja como faz muito mais sentido quando a gente conduz o processo da aprendizagem baseado na aprendizagem significativa. Quanto às proporções, essas são construídas a partir de conceitos, mas os seus significados vão além do significado dos conceitos individuais. Por exemplo, a proposição, a transferência na administração pública melhora a confiança dos cidadãos no governo. É mais significativo do que apenas os conceitos de transparência e confiança, de forma isolada, não é? Então, a transferência na administração pública melhora a confiança dos cidadãos no governo. Então, a gente vai tratar esses conceitos lá nos conceitos de transparência e confiança, tá? Mas não de forma isolada, baseada aí em toda uma contextualização. Então, apesar dos benefícios da aprendizagem significativa, existem desafios que podem comprometer o seu sucesso no ensino superior. A falta de conhecimento prévio, adequado por parte de cada um dos alunos, é um obstáculo significativo. Então, por exemplo,
Lógico que vocês têm a experiência de vida de vocês carregam várias experiências desenvolvidas em outras disciplinas, mas é muito importante que a gente experimente aquela sala de aula invertida que a gente já comentou, né? Então, é muito importante que você venha, por exemplo, para essa videoaula, já tendo lido o material que foi disponibilizado para você, né? O material base e o material complementar. Então, é muito importante que você faça uma leitura prévia, porque se você fizer essa leitura prévia, tudo aquilo que a gente for discutir aqui, ele vai ser mais leve. Esse conhecimento vai ser absorvido de forma muito mais leve. E se você, depois desse encontro, for realizar as atividades, o processo vai ficar mais leve ainda. Então, a gente vai para de forma super tranquila, sabendo que tudo aquilo que foi apresentado nas avaliações foram conquistados, foram adquiridos ao longo do processo, de forma muito tranquila e leve. Né? Além disso, métodos de ensino tradicional, de acordo com Santos, têm criado um processo de doutrinação negativa em muitos estudantes. Então, tem muitos estudantes que vêm aqui e só querem assistir o vídeo e nada mais, não realizam atividades, não fazem a leitura. Então, dificilmente você vai desenvolver um pensamento crítico. Esse processo de doutrinação é aquele em que o aluno simplesmente recebe o conteúdo, estuda ele e absorve sem fazer nenhuma reflexão. Então, isso é doutrinação, quando a gente adquire um novo conhecimento sem fazer reflexões sobre ele. Tá? Então, durante décadas, aprendemos que precisamos estudar apenas para passar nas provas, e não é a nossa realidade, né? O que nós precisamos é estudar para poder ser um cidadão crítico, um profissional competente, né? Então, é muito importante que a gente esteja ali alinhado em relação a esses conhecimentos, tudo bem? Então, essa abordagem que enfatiza a memorização e a repetição, ela limita a capacidade de cada um de nós, né? De integrar, aplicar os conhecimentos de maneira significativa. Né? Então, aí nós podemos ter vários exemplos, a apostila tem vários exemplos para dizer que memorização é importante, mas ela não é suficiente. Nós precisamos sim, memorizar conceitos, mas aqueles conceitos, eles precisam passar por um processo de reflexão. Eu preciso encontrar sentido naquilo que eu estou estudando. Então, para superar esses desafios, né, de memorização, de aprendizagem apenas mecânica, é essencial que nós, professores, adotemos métodos de ensino que incentivem a participação ativa dos alunos, né? Que promovam reflexão crítica e façam conexões claras com os conhecimentos pré-existentes dos alunos, tanto conhecimentos de vida, quanto aqueles conhecimentos que são por meio de leituras prévias, tá? Então, um ambiente de aprendizagem que estimule a colaboração, a discussão, a aplicação prática dos conceitos pode ajudar a desenvolver uma compreensão mais profunda e significativa do conteúdo estudado. Isso é muito importante, tá? Então, neste capítulo, nós convidamos a uma reflexão crítica sobre a forma como a aprendizagem significativa pode ser promovida em um contexto social, político, econômico, que está em constante mudança, né? Então, nós podemos analisar como as condições para a aprendizagem significativa são afetadas por questões políticas, sociais e econômicas. Né? E aí a gente tem alguns exemplos, né, que nós devemos pensar sobre a equidade educacional, formação docente, tecnologia e aprendizagem. Todos esses elementos, eles nos permitem ver significado nesse tipo de aprendizagem. Então, ao refletir sobre essas questões, nós podemos não apenas aprimorar nossas compreensões da teoria da aprendizagem significativa, mas também contribuir para a promoção de uma educação superior mais equitativa, inclusiva e eficaz.
Então, novamente, né, chegamos ao final de março, mais um encontro. Nosso próximo encontro será agora na nossa avaliação, que vai ser super leve, tranquila, porque foi um conhecimento que a gente foi amadurecendo. Para uns pode ter sido algo novo, para outros vocês já estão aí experimentando esse processo no curso de gestão pública, né? De uma aprendizagem significativa, participativa, reflexiva. Então, qualquer questão que a gente vai colocar aí na nossa avaliação, ela vai ser super tranquila de ser respondida. Então, eu desejo para vocês uma excelente avaliação e tenham todos um bom estudo.